as decisões que o Zubeldia tem para tomar? Não, primeiro, assim, nós falamos do Corinthians ontem, falamos do Cruzeiro, do São Paulo no final de semana, né? Dos reservas. Eu acho que não é coincidência que os jogadores que menos jogaram agora, nessa reta final, estão jogando mais do que os outros. Ou estão tendo mais força física e fôlego para manter uma intensidade maior durante mais tempo no jogo. Eu acho que tá todo mundo meio que capengando, sabe? Todo mundo meio que estão em setembro, vamos entrar em outubro, jogaram pra cacete já, viajaram pra caramba. Eu acho que alguns jogadores, muitos jogadores da maioria dos times, os melhores, aqueles que mais pegam na bola, aqueles que mais são marcados, estão caindo um pouco fisicamente. Eu acho o seguinte, eu concordo com o Danilo, o Botafogo é favorito. Não tem como dizer que o Botafogo não seja favorito. O Botafogo é uma grande equipe, está muito bem treinada pelo Arthur Jorge, é uma equipe muito bem formada, é uma equipe que é aliado à força física, porque os jogadores são fortes, né? A defesa do Botafogo é forte fisicamente, os laterais também, o meio-campo também, o Igor Jesus, centroavante também, Luiz Henrique. Então é uma equipe fisicamente muito forte. E tecnicamente também. No Botafogo não tem dependência de ter intensidade e força física com a técnica. Os jogadores, tem muitos jogadores que são técnicos mesmo, não estando numa forma física ideal. Mas o Botafogo está com essas duas coisas aliadas. No caso do Zubeldia, cara, eu acho que dava para jogar com dois atacantes, fortalecer mais o meio-campo, ver como vai ser o jogo, porque pode acontecer como aconteceu ontem, né? O Corinthians foi lá com 3 volantes para suportar uma pressão do Fortaleza que não aconteceu, uma pressão que não houve, né? E o Corinthians dominou o jogo, mas a princípio você vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, o time que mais se reforçou. Na minha visão, hoje é o melhor time do futebol brasileiro, o Botafogo, não só na fase. Pelo elenco, ele tem 2 jogadores de alto nível para cada posição. O Botafogo tem um Igor Jesus de centroavante e o Tiquinho na reserva. Às vezes joga os dois. Às vezes o Igor Jesus sai e entra o Tiquinho. Quer dizer, tem nas outras posições também. Então, se o São Paulo for lá bater de frente com o Botafogo, empurrar, ir para frente e agredir, é também uma estratégia importante, mas você pode tomar uma invertida. Eu acho que seria mais interessante o São Paulo entrar no campo, reforçando o meio-campo, para ver qual vai ser o comportamento do Botafogo. Mas não pode ficar sendo empurrado para trás, que aí não adianta você reforçar o meio-campo e deixar o Botafogo te empurrar para trás, porque aí você não vai conseguir sair de lá. Vai demorar muito para sair de lá. Às vezes nem consegue, fica sendo martelado o jogo todo. Então o São Paulo, além de reforçar o meio-campo, ele tem que agredir o Botafogo, ele tem que assustar o Botafogo para que o Botafogo fique esperto e não se arrisque tanto assim. Porque o Botafogo é um time que se ele perceber que o adversário está morrendo de medo, ele vai e atropela o tempo todo. Fica martelando o tempo todo. Não é time de ficar tocando para o lado e para trás. O Botafogo não é como a maioria dos times brasileiros, que toca, chega lá na boca da área adversária, aí toca para o lateral, volante, aí volta para o goleiro dele. Muitos falam assim, não, para recomeçar a jogada. Porra, você está na entrada da área do adversário, você vai voltar lá para o seu goleiro para recomeçar o quê? Fica ali martelando, volta até o meio-campo, não sai dali. Passou do meio-campo, você não tem que voltar mais pro seu goleiro. Você tem que ficar martelando lá. E o Botafogo não faz isso. O Botafogo passa com todo mundo no meio-campo, na maioria das vezes, a zaga fica lá no meio-campo, os 2 zagueiros, e o time fica pressionando e agredindo o adversário. Então o São Paulo tem que reforçar, mas não ficar só sofrendo soco, né? Tem que trocar. Porque senão você vai a nocaute. Fazendo uma analogia com o boxe, se o Botafogo colocar o São Paulo nas redes, se o São Paulo encostar nas redes, ele vai tomar um nocaute. Então você não pode deixar o Botafogo tomar conta dessa luta. Você também tem que tentar dar um nocaute, fazer ele sentir o golpe, né? Se não sentir o golpe, atropela. Muito bem. Aliás, a Mara me faz uma correção aqui no chat e ela tem razão. O Botafogo chegou sim à semifinal da Libertadores uma vez, em 1963, perdeu do Santos do Pelé. Então faz 61 anos que o Botafogo não chega a uma
semifinal de Libertadores, se passar pelo São Paulo. Destacando duas notícias aqui nas páginas do All Sport nesta manhã de quarta-feira. Botafogo e São Paulo tem climão entre dirigentes. Fora de campo tem um climão. O Júlio Casares e o John Textor tiveram uma rixa depois das acusações do dono da SAF do Botafogo, de que os jogadores do São Paulo teriam entregado, né, teriam feito parte daquela manipulação, suposta manipulação, aquela bobajada toda que falou lá o Textor, naquela derrota para o Palmeiras por 5-0 no Brasileiro do ano passado. O Casares acionou o Textor na justiça, cobrou que o norte-americano apresentasse documentos, né, que comprovassem o que ele falou. Então tem esse ambiente aí no jogo, ambiente que tomara que não se estenda para as arquibancadas. O clima com 2 clássicos no Rio causa alerta por violência. Essa é outra notícia que está nas nossas páginas do All Sport. Antes do Botafogo e São Paulo no Newton Santos, tem o Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã pela Libertadores, e também amanhã, né, na quinta-feira, tem Flamengo e Peñarol, e a gente destacou também no fim de papo de ontem, com a reportagem do Bruno Braz, que tem uma rivalidade entre Flamengo e Peñarol, entre torcidas. Anos atrás houve uma briga generalizada lá no Rio de Janeiro que acabou na morte de um torcedor do Flamengo. Então, luzes de alerta todas ligadas. Já no fim de semana teve muita violência entre torcedores do Flamengo e do Vasco. A torcida organizada do São Paulo é aliada da principal torcida organizada do Flamengo. A do Atlético Mineiro é aliada do Vasco. Aquele caldeirão, né, Danilo? Que o resta torcer, né? Não tem muito... Quem tem que trabalhar é a polícia nesse aspecto. Ah, sim, nesse aspecto não tem dúvida. Tem que. É curioso, né, Júlio? Porque normalmente a gente não vê 2 jogos desse porte sendo marcados para a mesma cidade no mesmo dia, né? E você vai ter um Fluminense, Atlético Mineiro e depois Botafogo e São Paulo, e como você bem disse, tem já o clima do Peñarol. Como o Bruno Braz ontem, no fim de papo com a gente, trouxe a informação que já há bastante uruguaios ali, né? Eles estão até se disfarçando, fingindo que não são uruguaios, que não torcem para o Peñarol. Então é curioso como houve essa marcação aí dos 2 jogos no mesmo dia. E é um trabalho que a polícia vai ter que mostrar que está preparada. Lembrando, né? No fim de semana teve briga entre vascaínos e flamenguistas, e não foi nem no estádio, nem nada. É aquelas brigas que acontecem a não sei quantos quilômetros, e brigas marcadas, coisas que acontecem e que a gente sabe que não adianta medidas como torcida única nem nada. Os caras marcam para brigar, não importa onde. Então realmente esperamos que o All News Sport de amanhã de manhã não tenha que ser feito com notícias de briga e de feridos e etc, e que sejam só de futebol e jogos bons, como foi ontem Corinthians e Fortaleza. Casão, e uma notícia triste, hein, que acaba de chegar, e eu gostaria de te ouvir sobre ela. Morreu o Totó Schillaci, meu amigo, artilheiro da Copa de 90. Caramba, morre cara. Aos 59 anos de idade. O Schillaci enfrentava há alguns meses um câncer de cólon, foi hospitalizado na UTI na semana passada, e infelizmente nos deixa Totó Schillaci, artilheiro da Copa de 90. O Danilo é mais novo, né? Talvez não se lembre, para mim, que já tinha idade, já tinha 11 anos na época, eu lembro perfeitamente. O Casão você deve ter jogado contra ele, Casão, contra o Schillaci na Itália? Joguei diversas vezes contra ele e vi o surgimento do Schillaci, né? Ele era um centroavante do Messina, lá da Sicília, um time da Sicília. O Messina se destacou muito na Série B, e foi surpreendente na época quando a Juventus contratou o Schillaci para ser o centroavante da Juventus, né? A imprensa assim ficou um pouco assustada, porque a Juventus era acostumada a gastar com jogadores super conhecidos, jogadores que já tinham jogado Copas do Mundo, e estava tentando fazer uma reformulação ali, que errou muito em contratações de 87 para frente, ali até 88, 89, ela errou muito, e de repente contratou o Schillaci, demorou um pouco para ele engrenar e virou um ídolo da Juventus de Turim. Jogador muito rápido, definia a jogada muito rápido, não era muito técnico, né, jogadas técnicas, mas assim, sobrava na área, ele batia, ele tinha muita velocidade,
muita rapidez na definição. Cara, eu fiquei surpreso, porque eu não sabia nem que ele estava doente. Joguei muitas vezes Torino e Juventus, Ascoli e Juventus. Cara, assim, tô bastante abatido, bastante triste, porque não é o primeiro, né? O Vialli morreu há pouco tempo atrás também, de câncer. Vialli também eu vi desde o começo, quando eu estava na Itália, quando ele jogava na Cremonese, depois foi para a Sampdoria, depois joguei contra ele muitas vezes no derby, né? Torino e Juventus. Cara, assim, me entristece quando eu vejo caras da mesma geração, caras que eu joguei contra e que conhecia, caras legais, assim, morrendo de uma hora para outra. Cara, é muito triste mesmo.